Boa noite, boa noite, boa noite. A alegria do encontro a alegria de mais um encontro. E carnaval ainda não chegou, eu já estou com o efeito do carnaval. Jesus toma conta. É a alegria do reencontro em mais um momento com Manuel Filomeno de Miranda. Hoje, encontro 211. Gente, o livro está indo embora. Considerações edificantes, capítulo 22, 20 de fevereiro, cruz, credo. Verônica, você está ficando velha, hein? Estou mesmo. No ar, mas a internet dela caiu. Vamos ver se ela pega carona no meio, com o bonde andando, como dizia antigamente. Vamos aí. Se você tiver com seu Minutos de Sabedoria em mãos, é a lição também 211. Não pretenda que todos pensem como você. Tan, 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 tan. Cada pessoa está num grau diferente de evolução, num degrau diverso da grande subida. Ninguém possui a verdade total, porque a verdade absoluta total é Deus, o infinito. Nenhum ser infinito pode conter o infinito. Nenhum ser finito teve começo, mas não terá fim. Pode conter o infinito, aquele que não teve começo nem fim. Busque a verdade para si mesmo, mas não obrigue ninguém a pensar como você, tanto quanto não gosta que os outros lhe controlem o pensamento. Viu? A Verônica vai fazer a prece inicial para nós. Aqui estamos reunidos em nome de Jesus, nosso modelo e guia, para iniciarmos esta tarefa de aprendizado com o companheiro Filomeno, que nos traz informações precisas, profundas e importantes a respeito do comportamento na área sexual, nos despertando para as nossas responsabilidades na nossa atual existência. Agradecemos a toda essa equipe que proporciona esse estudo, esse trabalho, esse esclarecimento, esse desenvolvimento, e que possamos, através dessas informações, refletirmos acerca desses pontos tão cruciais na nossa existência, e que possamos buscar a harmonia e o equilíbrio, para que, como seres imortais, possamos, a cada instante na nossa jornada evolutiva, caminhar para a frente e para o alto, sabendo que a espiritualidade nos ampara, nos inspira, nos protege, que tenhamos bom ânimo, força de vontade, para continuar perseverando no bem. Agradecemos a todos aqueles que nos auxiliam e rogamos, continue a nos envolver, para que possamos continuar sendo trabalhadores da seara do Mestre. Que assim seja. Então, boa noite a todos os internautas que estão nos acompanhando. Estamos na reta final, hein? Faltando poucos capítulos para terminar e já vamos começar a pensar no outro livro aí para nos prepararmos para continuarmos estudando com Manuel Filomeno de Miranda. Se você não tem o próximo livro, mostra aí o próximo livro, Verônica. Você pode adquirir na LEAG, Livraria Espírita Amélie Gabriele, lá da nossa FEAC, Tramas do Destino, de Valdo Pereira Franco. Mais uma obra do Manuel. Vai ser o nosso 9º livro? 9º livro. Uhum. Vai ser o 9º livro. Gente, começamos ontem mesmo, capítulo a capítulo, passamos por 8 exemplares de 8 livros diferentes, né? E já estamos caminhando para o 9º. Vamos perseverar. Está no Evangelho que somente passamos essa parte, então. Deixa eu ligar aqui o meu cronando para a gente poder ter uma rede aí. Bom, 210. O encontro 210 foi recheado de a parte mais complexa do livro. Já vimos o desafio do sacerdote, né? Já vimos os dramas daqueles que optam pelo sexo sem a responsabilidade que o mesmo exige para a nossa inicial. E agora já estamos na fase da cura. Já tivemos contato com Exa lá, com o Marquês, Madame X, e essa história toda. E a equipe volta às tarefas conosco. Você faz uma recapitulação para nós, então, Verônica, aí do 21, capítulo. Né? O tema central desse capítulo 21, que foi o anterior, foi o encontro do Padre Mauro com o bispo. E a conversa que eles tiveram
E foi muito interessante, porque o padre vai falar sobre, e o bispo compartilhou dessas informações. Eles vão falar sobre reencarnação, vão falar sobre lei de causa e efeito, não que o bispo já trazidas pelo padre, e a complexidade deles e a veracidade deles. Depois o padre é encaminhado com toda para uma clínica, para um tratamento que ele está precisando nesse momento. E agora um novo horizonte vai se abrir para o Padre Mauro. Ele vai fazer todo esse tratamento, depois que ele tiver apto, ele vai assumir uma outra paróquia, com uma outra atividade assistencial, para que possa não só ajudar a outras pessoas, como também a si mesmo, com um comportamento mais sério, mais harmonioso, né? Então, começando o nosso capítulo de hoje, que é o 22, considerações edificantes. A noite estava esplêndida, como se participasse das inefáveis alegrias que nos invadiam o mundo íntimo. As atividades a que fôramos convocados com exatidão e equilíbrio avançavam para o encerramento. A problemática inicial, motivada pelos transtornos do jovem padre Mauro, tomava novo rumo, e as consequências se afiguravam mais naturais como resultado inevitável do empreendimento iluminativo. Utilizando-me da circunstância que me parecia favorável, solicitei escusas ao benfeitor, interrogando. Como eu digo sempre, pelo menos dá um passo para frente e dois para trás. Dois para frente, ele vai e volta. Ele quer saber mínimos detalhes. Então vamos ver o que a Verônica vai trazer para nós aí na resposta do benfeitor para o Filomeno. Porque o Filomeno quer saber se esse processo de recuperação do sacerdote, se ele vai ser fiel àquilo tudo que já foi combinado, o programa que foi traçado anteriormente, ou se ele vai sucumbir diante de novas perturbações, que acontecem sempre diante daqueles que se propõem a um processo de renovação. E o benfeitor, muito paciente, como sempre, responde para ele que, embora não possua por enquanto a faculdade, dependo de que tudo dependerá do nosso irmão desperto para a diferente realidade da vida. Quer dizer, está nas mãos do padre. Os caminhos foram traçados, o planejamento foi feito. Agora, cabe a ele, né, seguir esse caminho, essa estrada. Todos os indícios demonstram que ele vai enfrentar dificuldade. Se confiar em Deus e tiver resignação, tudo vai dar certo. Caso, porém, não encontre resistências morais para os enfrentamentos, a divindade sempre possui recursos especiais para retificar caminhos e reconduzir os infratores ao dever, ensejando-lhes novas oportunidades. E como uma medida acautelatória e providencial, a mãe, não vou falar nada sobre a mãe não, tá, Foco? A mãe providenciou, junto aos nobres mentores desencarnados, um auxílio especial, considerando que, mediante o sofrimento, isso vai ajudá-lo nas possibilidades de natureza mediúnica e oportunamente despertará para novas decisões enriquecedoras. Tendo que posso depender, o nosso irmão terá facilidades no futuro de manter comunicação com o mundo espiritual. Terminativo edificante da caridade, junto às criancinhas marcadas pelo processo de curação. E em face dessa possibilidade, por meio desse socorro espiritual aos sofredores do além, ele vai conseguir mérito para desincumbir-se do programa que abraçará. O que vai ser também um grande desafio, porque um sacerdote lidando com faculdades mediúnicas também não é algo muito fácil de ser aceitável no meio, né? E ele continua dizendo, o futuro é sempre imprevisível, em razão de ocorrências surpreendentes que induzem o indivíduo à mudança de atitude e de compreensão da vida. Não são poucos aqueles que tombaram ante os testemunhos, não havendo conseguido vencer as más inclinações e superar as tendências negativas que trazem. Assim, o cerco promovido pelos adversários espirituais torna-se sempre tão coercitivo que, exigindo coragem e abnegação que o candidato ao bem não está acostumado, termina por desviá-lo da rota que deveria seguir. Todavia, se reflexionar um pouco mais e considerar os valores que se deve aferrar, vai entender que as dificuldades fortalecem o caráter e os desafios desenvolvem o sentimento de nobreza do coração e da lucidez da mente. As árvores enrijecem as fibras, enfrentando os vendavais que às vezes gastam, assim também os seres humanos. Ou seja, ele tem dois aspectos. Ele vai ter o próprio esforço dele e também conseguir vencer os adversários que vão atacá-lo, né, Falcone? E ele atraiu para ele com a vibração dele. Ele baixou o padrão vibracional, comportamental, atraiu espíritos dessa frequência. Ninguém fica obsediado por força do obsessor, mas por fragilidade pessoal. O esforço dele vai ter que ser hercúleo mesmo, para continuar e não sucumbir diante dessas influências que ele vai ter aí. Sem demonstrar enfado ou cansaço ante as nossas insistentes questões, o benfeitor abriu a nossa mente dizendo: as providências em cursos programam para ambos um renascimento assinalado por limites mais severos.
Todos vão reencarnar no mesmo lar, mas com limites severos. Como já vimos, eles terão necessidade de esconder-se no corpo de forma que não sejam identificados pelos inumeráveis adversários que já os buscam e outros tantos que estarão tentando encontrá-los na forma física no futuro, a fim de se desforçarem dos sofrimentos experimentados. Você lembra o que eu coloquei no seminário do dia 15 lá? Precisamos reencarnar para 3 motivos. Para nos escondermos dos espíritos que querem nos prejudicar, para acertarmos com o passado e para reequilibrarmos o nosso padrão vibracional. Agora, ante o que os residentes da cidade perversa consideram como deserção, os seus chefes providenciaram meios escabrosos a fim de encontrarem um antigo condutor de uma de suas áreas para poderem afligi-lo e reconduzi-lo de volta. Desorientados e loucos, acreditam-se capazes de poder realizar quase tudo quanto lhes passa pela mente em desalinho. Divorciados momentaneamente das leis de Deus, supõem que a alucinação permanecerá sem dia marcado, como se fossem a representação das entidades mitológicas que povoariam o inferno, onde supõem encontrar-se, gozando individualmente e infelicitando todos quanto lhes tomam para as armadilhas soezas. Lá no capítulo 14, que fala dos fluidos na Gênesis, no livro dos Espíritos, quando falam do perispírito, a plasticidade, os espíritos tomam a forma que querem. Se um espírito quiser aparecer para o médium vidente ou para a pessoa em sonho na forma de um mosquito, ele pode fazer isso. Na forma de um tiranossauro rex, ele pode fazer isso, né? De acordo com a capacidade dele de manipular os fluidos. Então, o que acontece? Vão pegar essas imagens das entidades mitológicas. Desse modo, a venerável futura genitora Marie Eleonore voltará ao corpo em breve, a fim de os receber como filhos gêmeos, ele cego e demente, ela surda com várias limitações orgânicas. Que abnegação desse espírito é muito amor. Experimentarão a orfandade muito cedo, quando o genitor os abandonará e a mãezinha abnegada a concluir o mistério para o qual renasceram no mundo físico, retornará vencida por cruel enfermidade do aparelho respiratório. Será nesse comenos que o nosso atual paciente, Mauro, os encontrará recolhendo nos braços e no coração da caridade no lar, que já deverá estar em funcionamento em cidade muito pobre no interior do país. Identificando-os como seres aos quais necessita amar e socorrer, tornar-se-lhes-á devotado genitor espiritual, velando pela sua existência e iluminando-os com as incomparáveis lições do Evangelho de Jesus, interpretados pelo Espiritismo, que não poderá assimilar através do corpo enfermo, porém captarão... Caiu o meu microfone aqui, tudo acontece, é hoje. Ficou... Espera aí, deixa eu me localizar aqui. Iluminando-os com as incomparáveis lições do Evangelho de Jesus, interpretados pelo Espiritismo, que não poderão assimilar através do corpo enfermo, porém captarão psicamente, incorporando-as ao patrimônio espiritual para o futuro. Como sabe o amigo, nada se perde no universo. A poeira que sobe e polui a atmosfera, assim como outros resíduos químicos de qualquer natureza, são os responsáveis pela aglutinação das moléculas que se transformam em nuvens e volvem de forma de chuva generosa, limpando as impurezas do ar e da natureza. Incapazes de raciocinar em face das deficiências cerebrais, entenderão pelo espírito as determinações soberanas e aprenderão submissão, humildade e honradez para os futuros embates da evolução. Não vai ser fácil. Não é mole, não. É uma situação delicada. É uma encarnação expiatória mesmo. A gente chama de uma maneira metafórica, são as reencarnações mata-borrão, para absorver aqueles fluidos e eliminá-los. Rogando ainda perdão ao benfeitor, insistir no tema indagando. Sofrerão algum tipo de obsessão face aos desatinos praticados, especialmente o Marquês de Sade? E o mentor falou: razões não faltarão para que ele experimente a colheita psíquica da sementeira de monstruosidades que deixou pelo caminho. Muita gente, né? Por essa razão, renascerá nos tormentos da demência, vivenciando também contínua obsessão provocada por alguns inimigos muito próximos e dos quais não poderá fugir.
Essa luta que travará em espírito afligi-lo-á demasiadamente, de forma que, ao libertar-se ao concluir a prova, poderá curar-se das aberrações que se lhe encontram fixadas no ser por largo período e das suas consequências degenerativas, aprendendo retidão e equilíbrio. Sei-lhe-á o ferro em brasa para o cautério, a cicatrização da alma aberta e feridas morais graves. Ela, no entanto, em sua condição de vítima e mais tarde em razão dos desatinos que se permitiu, experimentará também a presença de dois espíritos rudemente abortados, que não a perdoaram, está falando da Rosa Kelly, e que aguardam o ensejo de localizá-la, o que conseguirão através da lei de afinidades, que estabelece a identificação dos semelhantes vibratórios. Nunca nos devemos esquecer que, onde se encontra o réprobo devedor, aí também estará o infeliz cobrador. O processo da justiça divina segue métodos de harmonia e de amor, de forma que ambos os contendores têm o mesmo ensejo de reparação e de crescimento, de forma que possam se libertar da inferioridade e alcancem mais elevados patamares da felicidade. E a gente fica pensando, não precisava chegar a isso. Se o comportamento deles lá atrás não tivesse sido, que tivesse sido equivocado, mas nem tanto, hoje estariam numa situação melhor. Mas, infelizmente, essa expiação pelo qual eles vão passar é necessária para o momento que eles estão vivendo, né? Desse modo, enquanto os adversários espirituais estarão afligindo-os em razão de se encontrarem os pacientes no lar de caridade sob a inspiração de Jesus e recebendo as luzes do conforto moral e da misericórdia, serão também beneficiados seus algozes, porque ouvirão as dissertações espiritistas, receberão as energias saudáveis que serão aplicadas nos enfermos e os atingirão, vivenciarão uma psicosfera inabitual a que lhes é familiar. O bem tem dimensão infinita. Quando alguém acende uma lâmpada, não apenas se ilumina, como oferece claridade a toda uma ampla área. Assim também ocorre com o brilho da mensagem de amor, que ao acender os filamentos internos irradia luminosidade por toda parte. Então, esses algozes serão atendidos também, serão amparados também, serão beneficiados, assim como eles, pelo ambiente, né, da psicosfera de onde eles vão se encontrar. Adentramos-nos pela instituição onde estagiávamos e a mente fervilhava de interrogações que talvez ficassem sem respostas. Percebendo-me, porém, a ansiedade de aprendiz, o amigo generoso sorriu e me sugeriu que apresentasse novas questões, o que de imediato atendi. Não pode perder tempo, né? Falou que podia perguntar. Penso, né? Nas ameaças que foram proferidas pelos espíritos em debandada, e também no atrevimento das hostes que ora sitiam esta nobre entidade de amor e de caridade. Quais serão as consequências para o ministério aqui desenvolvido? Terão os companheiros reencarnados condições para enfrentar tão perigosa trama? Caro Miranda, convém não esquecermos que se as trevas se organizam para a ação do mal, o Senhor da Seara vela pela mesma e pelos seus trabalhadores. Não temos dúvida de que os companheiros que morejam nesta casa, responsáveis e conscientes das suas ações, perceberão a alteração que se dará na psicosfera que envolve o seu trabalho por algum tempo. Todos percebendo quando alguma nuvem tolda por momentos a claridade do dia. No entanto, não nos preocupamos, porque sabemos que o sol sempre brilhará, suplantando toda a escuridão. Aqueles que se comprometem a servir com Jesus não ignoram que as condições nem sempre serão amenas e que os testemunhos estarão sempre convocando-os à vigilância e advertindo-os do perigo. Jesus mesmo nos falou isso, né? Sabem também que, não obstante o joio enrodilhado às raízes do trigo, ameaçando-lhe a existência e produtividade, faz parte da plantação que nem por isso poderá deixar de ser realizada. Então, mesmo que o ambiente na casa esteja um pouco temeroso, um pouco pesado, é continuar com o trabalho, porque os auxiliares, os ministros do Cristo estão ali. Então, se o mal se organiza, o bem se organiza de uma forma muito melhor, que consegue suplantar esse mal todo. Então, isso também é para dar um estímulo ali, né, porque ele estava meio preocupado com aquelas ordens que estavam ali em volta daquela instituição, o que poderia vir a acontecer. Aí a gente recomenda ler o livro Aconteceu na Casa Espírita. Muito bom. Muito bom para esse momento, para a gente ver as nossas fragilidades, mas também a ajuda espiritual. E a gente se conscientizar disso. Tenta nos envolver, mas a luz busca nos orientar. Porque senão a gente fica assim, não vou mexer com essas coisas, não, Deus me livre e guarde. Desse modo, os esforços deverão ser redobrados e as atividades mais bem cuidadas. A fraternidade exigirá maior soma de sacrifícios e o respeito nos relacionamentos se apresentará como fator de equilíbrio para evitar que os espíritos atormentados, infelizes, que pululam na sociedade,
atraiam-nos à sensualidade, à perversão, ao desvio dos deveres que eles constituem a razão de ser da própria existência. A benfeitora Madre Clara de Jesus há de adverti-los-á, mediante mensagens e esclarecimentos oportunos, através da mediunidade de Ricardo, despertando os obreiros do Senhor para a maior vivência das lições da Boa Nova em pleno campo de batalha. Posso perceber que serão visitados por enfermos da alma, da emoção e da mente, como já vem ocorrendo agora, porém telementalizados pelos governantes da cidade perversa. Onde se acende uma lâmpada, um lampião, uma claridade qualquer, as mariposas vêm, os mosquitinhos da noite vêm. Você não vê eles irem atrás de uma lâmpada apagada de jeito nenhum. Nos atendimentos fraternos aumentará o número dos insatisfeitos e atormentados do sexo, que, vindo buscar socorro, facilmente se interessarão pelas afeições saudáveis que tentarão envolver nas suas teias de sedução, gerando conflitos e sofrimentos, que, superados, irão fazer parte das conquistas dos trabalhadores do bem. Em muitos lugares, em diversas instituições voltadas para a prática do espiritismo cristão, esses irmãos infelizes induzirão pessoas doentes, que lograrão desviar por algum tempo outras de bom caráter, mas de poucas resistências morais, comprometendo-as sexualmente a desserviço da harmonia, que perseveram na família com seus parceiros ou na solidão que elegeram como terapia de reeducação. Tudo, porém, são testes de aprendizagem e oportunidades de crescimento interior. Não havendo instrumentos de avaliação, dificilmente poderão aquilatar das condições espirituais dos mesmos. Nesses momentos, vem o remédio, a oração repassada de unção, a caridade em toda e qualquer expressão, a leitura edificante e a conversão salutar constituirão recursos preciosos para auxiliar os perturbadores no seu processo de recomposição moral. O socorro vem. Silenciou o amigo dos sofredores e olhou ao redor. A algazarra continuava. A festa da crueldade fazia-se delirante para os infelizes que estorcergavam na luxúria e no despudor, enquanto os vapores fétidos e morbosos de suas emanações empestavam o ar em volta da nobre sociedade. Após algumas reflexões, o sábio concluiu: de alguma forma, todos vivemos momentos de loucura e de perversidade. Atire a primeira pedra quem estiver livre de pecado. Eu, louco, eu perverso, um espírito bonzinho igual eu sou, vai, pisa no calo para ver. Então, ele diz aí, todos vivemos momentos de loucura e de perversidade, enquanto trafegamos pelas faixas mais primitivas do processo da evolução, quando predominam na nossa natureza os instintos, comprometendo-nos por largo período, até o momento que, despertando na razão, iniciamos o nosso processo autoiluminativo. Não é o Espiritismo que nos ilumina. O Espiritismo é uma lâmpada sempre acesa. Mas se nós buscarmos a escuridão, o Espiritismo nos dá ferramentas. Não é ler o livro dos Espíritos que vai te libertar das dores, dos problemas, mas vai te dar compreensão para entendê-los e, renovando-se, diminuir a gravidade dos processos no qual você e eu nos encontramos mergulhados. Chegará também o dia para os nossos companheiros de luta que se encontram na retaguarda, e não tardará muito para que tal aconteça. Como vimos, já se iniciaram os expurgos da região infeliz. Logo mais estarão na Terra, repetindo as experiências exaustivas da promiscuidade sexual, até o momento quando o excesso os levará ao cansaço, ao tédio, ao sofrimento, e eles despertarão para os valores reais do espírito imortal. O império da sombra lentamente está sendo desmantelado pela luz da verdade, que anuncia a era nova para a humanidade, que não suporta mais o peso dos sofrimentos e da falta de paz interior, abrindo-se para novas pesquisas e experiências na busca de Deus. Alegremo-nos sobremaneira por fazermos parte daquelas legiões de servidores de Jesus que estão dando início ao programa que ele elaborou para o seu planeta. Quanto àqueles companheiros que ficarão por enquanto na retaguarda, corações afetuosos que o seguem do mais alto virão buscá-los, como ocorreu com nossa Dona Martina e com Mauro, com nossa Maria Leonório, com o Marquês do Sade, e a todo momento se incorporam aos grupos de socorro nas trevas, a fim de libertarem os seres amados
que permaneceram embriagados de paixões ou perdidos na noite de si mesmos. Mateus fala com frequência, né? Perdidos na confusão de si mesmo. Simultaneamente, considerando que o Consolador prometido, que é o Espiritismo, já se encontra na Terra, o querido planeta terá como suportar a carga de responsabilidades dolorosas que ele cumprirá viver, ajudando a todos na viagem de ascensão de nossa parte. De nossa parte, façamos o melhor que esteja ao nosso alcance, certo de que virão reforços de paz e de luz para o trabalho. Eu não posso fazer a tarefa que cabe a Verônica fazer, que por sua vez não pode fazer a tarefa da Mirinha, que por sua vez não pode fazer a minha tarefa. Agora, nós três juntos podemos manter esses encontros com o Manuel Filomeno de Miranda de maneira despretensiosa, mas conversando, lendo, abrindo espaço para que a gente possa crescer juntos. E ele está falando aqui desse caso específico, né? Mas quantos grupos iguais a esse, com mães, com familiares que gostam também dos seus queridos, que estão também nessa cidade, que também estão fazendo um trabalho parecido. Então, o Filomeno elegeu um grupo para mostrar para a gente o trabalho, como é feito de amparo a eles, mas como esse grupo do Filomeno tem milhares por aí afora, ajudando também outros espíritos de outras situações. Quer dizer, é um trabalho muito grande, muito bonito, né, e muito importante para poder ser feito. Quando nós estudamos lá a transição planetária, nós vimos que o Filomeno acompanha a equipe do Dr. White, mas ele fala que há centenas, milhares de outras células, igual aquele grupo, fazendo também os seus trabalhos em toda a extensão onde foi afetada pela tsunami. Que a gente se prepare para estar numa caravana dessa de trabalho e não ser aquele a ser socorrido, né? Para a gente chegar lá bem, para poder trabalhar. Naquele momento, então, chegavam as pessoas que faziam parte das atividades doutrinárias da casa, na condição de ouvintes das palestras educativas. E, da mesma forma, os vários departamentos da casa estavam funcionando. Então, era um dia de atividades na instituição espírita. Passistas, evangelizadores, realizavam uma reunião para a futura reciclagem de programas, quer dizer, serviços habituais, que não haviam sofrido qualquer solução de continuidade. Então, todo esse trabalho no mundo espiritual e no mundo físico continuavam as tarefas também. E o Filomeno disse que ele observou, porém, que eles atravessavam a psicosfera densa como se fosse uma muralha móvel em torno das fronteiras da instituição, e logo rompiam-na pelas entradas de acesso, já que as energias providenciais que foram trazidas pelas legiões convocadas pela mentora, lembra aquela que fez um apelo e vieram vários espíritos para ajudar lá do alto, conseguiram deixá-las com espaço livre e sem contaminação. Igualmente, notei que alguns desses espíritos recém-chegados, assessores, não conseguiam atravessar as defesas magnéticas colocadas nas vias de acesso. Olha só que trabalho, que cuidado para preservar aquela instituição. Pessoas outras portadoras de desequilíbrios emocionais, orgânicos e alguns jovens dependentes de substâncias químicas eram parados desde a parte externa até o amplo salão, ou os setores variados para onde se dirigiram. Então, não ficar achando que a pessoa está entrando com uma certa perturbação. É porque foi permitido ela entrar, tem um amparo. Não havia qualquer dúvida que se os espíritos perversos se organizam para o trabalho da crueldade, o bem perseverante está muito adiante, prevendo as ocorrências e apresentando soluções que, inclusive, objetivam resgatá-los da situação inditosa em que permanece. Então, até aquele grupo que estava desejando invadir vai ser socorrido também. O irmão Anacleto, na sua condição de excelente psicólogo, acompanhou a minha observação e captou os meus raciocínios falando: eu nunca vos deixarei a sós, disse Jesus, está lá em João capítulo 14, versículo 18. E o que vemos em toda parte é a confirmação da sua promessa. Através dos seus prepostos, ele sempre está conosco, em suave convívio e oferecendo-nos salutares advertências. Agora entremos, pois que teremos a reunião doutrinária que precederá o encerramento das nossas atuais atividades neste núcleo de amor e educação. E aí o trabalho daquela noite no salão estava repleto de assistentes encarnados e desencarnados, que se circunscreveria a uma exposição doutrinária. O orador destacado seria o médium Ricardo, cuja palavra rica de conceitos edificantes e de lirismo em torno do pensamento espírita sempre atraía muitos interessados que se comoviam com as mensagens doutrinárias de que se fazia instrumento. Naquela ocasião, especialmente reservada pela mentora para instruções em torno dos futuros acontecimentos, a sala estava iluminada por energias siderais.
A psicosfera, saturada de energias balsâmicas, desintoxicava os assistentes dos fluidos deletérios a que se haviam acostumado e que os enfermavam. Por isso que as pessoas falam que o ambiente é bom, né? Você entra na instituição espírita, nossa, me sinto bem. Olha só, porque as impurezas ficam lá fora. Há uma desintoxicação do ambiente. Espíritos dedicados ao socorro espiritual ofereciam apoio emocional e terapêutico aos que experimentavam parasitose obsessiva. Pude observar que alguns desses enfermos eram vítimas de hipnose profunda, que lhes bloqueava o discernimento e a compreensão dos ensinamentos que eram ministrados. O intercâmbio entre os dois planos da vida ali se fazia pulsante, com preponderância do espiritual sobre o humano. Então, assim como os encarnados estavam na frente das diversas tarefas, haviam espíritos desencarnados também trabalhando no mundo espiritual e atendendo a espíritos que estavam chegando ali. À medida que as pessoas se acomodavam, suave melodia se exteriorizava dos alto-falantes, criando um ambiente de relaxamento e de bem-estar. Agitados uns, como decorrência dos labores a que se afeiçoavam, chegavam cansados, outros irritados, diversos ansiosos, muitos deprimidos, mas adentrando-se no recinto impregnado de forças reparadoras e curativas, experimentavam de imediato um refazimento. Mesmo aqueles que desconheciam os ensinamentos espíritas e eram visitantes de primeira vez, não se podiam furtar as vibrações agradáveis que os penetravam, modificando-os interiormente. Porque a pontualidade fosse uma das características da instituição, e é da nossa também, que é um dos nossos passos para seguir, começar no horário e terminar no horário certo, em respeito aos valores do tempo e aos compromissos das pessoas, bem como em consideração aos elevados mistérios dos guias espirituais, o médium Ricardo e 2 convidados assomaram a mesa diretora e prepararam-se para iniciar o cometimento relevante. Vai começar a reunião pública com presença espiritual de espíritos sofredores para o socorro, de espíritos perturbados lá fora que querem perturbar o ambiente de dentro e estão contidos, e com a presença dos encarnados. Lá fora continuava a algaravia dos infelizes e o ensurdecedor ressoar de tambores e de instrumentos que produziam sons metálicos perturbadores. Verdadeiro carnaval. É o Olodum, são os tambores do Olodum. Em qualquer época do ano. Exemplo do barulho, não que os tambores do Olodum sejam instrumentos de perturbação. Cuidado com o que eu estou falando. Não estou generalizando. Estou dando um exemplo, mas aquele tum-tum-tum. Batida forte. Microfones para a transmissão interna do estudo da noite, observei que um trabalhador espiritual colocou também um equipamento espiritual sobre a mesa e pude perceber que se tratava de um transmissor de vídeo algo sofisticado para os padrões da época. Sem entender a que se destinava, acerquei-me do amigo de Lermando e falei-lhe sobre a providência, sendo esclarecido que havia sido instalado um serviço de projeção para as dependências externas, objetivando-se alcançar a malta que rebolcava no desvairado sítio à instituição. Labores dessa ordem eram ali já habituais, sendo que na oportunidade foram ampliados os sistemas de transmissão de forma que pudessem superar a barulheira infernal e transmitir lá para fora as vibrações do que estava acontecendo do lado de dentro. Isso é comum, Falcone, nas instituições acontecer isso? Naquele final de ano, quando eu faço as palestras do Evangelho, né? Eles fazem painéis extraordinários. As luzes foram diminuídas e o silêncio fez-se espontaneamente, gerando uma discreta ansiedade em todos. Ricardo solicitou a um dos convidados que fizesse a oração inicial, com que sempre se propiciava a abertura de qualquer atividade, em respeito ao Senhor da vida e ao incomparável Messias Nazareno. O visitante, com muita naturalidade, exorou o auxílio dos céus e, com palavras simples que bem traduziam seus sentimentos elevados, procurou expressar o anseio de todos e apresentar as necessidades de iluminação e de paz. Terminada a prece, vi a veneranda mentora Clara de Jesus acercar-se do médium e envolvê-lo em sucessivas ondas de ternura, cujas vibrações alcançavam-lhe o chakra coronário, cerebral e laríngeo, que imediatamente passaram a exteriorizar coloração muito específica. Os assistentes, acostumados às suas edificantes mensagens, tomados de peculiar satisfação da causa de Jesus na Terra, ficaram que diversas entidades enfermas que se haviam adentrado no recinto acalmaram-se, e outras que se faziam cobradoras dos seus antigos desafetos foram discretamente induzidas a sintonizar na faixa do pensamento dominante, capazes de ouvir as palavras do expositor.
Havia sido realizado todo um trabalho cuidadoso de preparação do ambiente. E equipes habilmente programadas para esse trabalho laboravam continuamente, a fim de que tudo transcorresse conforme estabelecido pela mentora espiritual. Então, mesmo tendo uma algazarra do lado de fora, barulho, instrumentos, olha como que a espiritualidade maior tinha sob controle tudo que estava acontecendo. É uma confiança que a gente deve ter sempre. Por pior que possa parecer. Olha que o Filomeno estava descrevendo um quadro bem caótico no mundo espiritual, mas como é que as coisas têm um limite, uma proteção, e tudo acontece sobre um comando do bem. E isso para a gente é um alento muito grande. Né? Pode passar na sua mente, querido internauta. Falcone, será que isso acontece numa missa da Igreja Católica? Num culto de uma igreja protestante? Perfeitamente. Num encontro de budistas cantando mantras e fazendo as suas meditações? Perfeitamente. Onde se reúnam 2 ou mais pessoas para a prática do bem, eu estarei entre elas. Palavras de Jesus. Não tem cor, não tem nacionalidade, não tem espírito de nobreza. Quer saber mais? Leia o livro da Sueli Caldas Schubert, já desencarnada, que é o Dimensões Espirituais. Dimensões Espirituais, Ela dá umas explicações muito boas. sobre isso. Muito bom. Entendeu? Quando acontece em todo o centro espírita, depende. Se as pessoas que dirigem e que fazem a casa funcionar o fazem com responsabilidade, perfeitamente. Perfeitamente. Não é isso? Acontece no culto do Evangelho no lar? Perfeitamente. Eu moro sozinho. Acontece nas minhas orações individuais? Perfeitamente. O Filomeno disse aí, o mentor disse aí, na natureza nada se perde, tudo está em constante elaboração. Né? Elaboração. Então vamos trabalharmos. Né? Nós pedimos desculpas aí se por acaso a voz tremeu para vocês, aqui para nós tremeu várias vezes. Eu fechei todos os programas do meu computador, estou só com a tela de gravação na minha frente e a tela de leitura do texto para que a gente possa elaborar sem a necessidade do livro em mãos. Semana que vem tem mais, né, Verônica? Capítulo 23. Qual que é o título? Convites à reflexão e ao testemunho. Convites à reflexão e ao testemunho. Testemunho. Então, Mateus Fraga diz que convites... Espera aí, eu escrevi errado aqui. Convites à reflexão. Nossa Senhora, está parecendo aluno de 1º ano primário. Reflexão e ao testemunho. Isso. Agora, capítulo 23, 27 de fevereiro, aí já é quinta-feira, véspera de carnaval. Vamos aumentar as nossas leituras, as nossas orações, a nossa confiança. Por quê? E cuidado com a televisão. Porque a televisão, se você não vai para Marquês de Sapucaí, ela traz a Marquês de Sapucaí para dentro da sua casa. Temos que ter muito cuidado. A Cogel em Cataguases, a Comerge em Três Rios e em vários outros pontos do estado do Rio de Janeiro, a Cometrim lá em Uberlândia, e várias aqui em Juiz de Fora, a Comejuf, e vários outros núcleos religiosos estarão fazendo retiro. Não é isso? Então vamos aproveitar o tempo para melhores leituras, melhores pensamentos e tudo mais. Verônica, suas palavras finais. Agradecendo sempre a companhia de vocês, o retorno que nos dão também, que estão acompanhando, que estão gostando desses encontros aí de quinta-feira, isso nos ajuda a perseverar e a continuar. Então, contamos com vocês na próxima semana e reta final. Vamos nos preparar. Nos seus contatos, nos seus parentes, nos seus familiares, nos seus amigos, adquira o livro, já começa a ler o novo livro, releia este capítulo, que muitas informações ficaram aí, já leia o próximo pelo menos 2, 3 vezes, para que a gente possa fazer essa costura bem feita, para que esse pano da minha camisa, para que o pano da roupa da Verônica ali cobrisse o nosso corpo, ajustado ao seu propósito, milhares de fios estão entrelaçados. Então, quanto mais você lê, quanto mais você estuda, na sua mente, em você, espírito, esses fios de nobreza vão sendo tecidos pela autoiluminação, como disse o capítulo, e a autocura, e a gente vai junto. Certo? Nosso abraço para a Mirinha, que tentou participar, mas a internet dela caiu.
Nosso abraço para o Chaves, para a Jussara, e para todos os companheiros da nossa equipe de multimídia, de todos os demais departamentos da casa. Nos vemos, então, ao longo das tarefas da semana na FEAC, que você possa ser ferramenta do bem onde quer que você esteja. E digamos assim: amigo Jesus, espíritos bons que nos assistem e protegem. Entregamos nossa vida em suas mãos, agradecemos a oportunidade do conhecimento, o acesso a informações tão valiosas. Dai-nos forças para que, vencendo a nós mesmos, possamos vencer no mundo, não o mundo, e seguimos perseverando, abraçados uns aos outros, nessa viagem incessante, como diz a mensagem do Pastorino no início da leitura edificante, subindo os degraus da evolução moral, da escada da evolução moral. Que as suas bênçãos se espalhem sobre o Juiz de Fora, as Minas Gerais, o Brasil, o planeta Terra, o sistema solar e todo o universo. Obrigado, obrigado, obrigado. Verônica, muito obrigada. Queridos internautas, muito obrigado. E vamos que vamos. Segunda-feira na FEAC tem reunião. Sábado de carnaval tem reunião? Tem. Segunda-feira tem reunião? Tem. Quinta-feira de cinzas tem reunião? Tem. Os grupos de estudos, né, Verônica? Aqui dá uma pausa porque muitas pessoas viajam. Viajam. 3 reuniões públicas continuam normalmente. Tá bom? Verônica, um abraço. Fica com Deus.